E aí pessoal, Pedro Rocha falando, criador aqui do canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os estágios da despesa pública. E aí você deve estar me perguntando o que danado é estágio da despesa pública, né? Nada mais é do que o empenho, a liquidação e o pagamento da despesa. Então, eu acredito que você já tenha ouvido falar em nota de empenho, em pagamento de empenhos, e esse é um assunto que diz respeito à administração pública em geral. Então, esse é um assunto que vai servir tanto para quem é licitante, né, como para quem trabalha do lado de cá, né, quem trabalha como administração pública e ou na área de licitações e se depara regularmente com esses conceitos. E fica aí comigo no vídeo de hoje que eu vou te ensinar, você vai compreender basicamente o que é uma nota de empenho, o que vem depois do empenho e como é que realiza-se o pagamento dentro da administração pública e como é que realmente a administração pública consegue pagar os seus fornecedores. Então fica comigo aí que a gente vai fazer um apanhado geral de todos esses conceitos, ok? Bom, como eu falei no começo do vídeo, a Receita Pública tem três etapas, né? Tem três estágios, e esses estágios são o empenho, a liquidação e o pagamento. Eu vou utilizar aqui minha colinha para a gente ir tratando da lei que traz esses conceitos, né? É uma lei bem antiga, é uma lei de 64, é a lei 4320, é uma lei muito estudada aí pelo pessoal que estuda para concursos, eu também já estudei para concursos um bom tempo. E eu vou dando uma lida aqui para a gente tentar aclarar aí o que é cada um desses estágios, né? Então eu vou tratar primeiro, inicialmente, né, obviamente, pelo empenho, eu vou conversar com vocês sobre o empenho e já deixo claro que a lei estabelece que essas etapas, o empenho, a liquidação e o pagamento, são etapas sequenciais. Então você não tem como fazer a liquidação, você ter feito o empenho antes e não tem como pagar, você ter feito a liquidação e assim por diante. Então elas são etapas, digamos assim, sequenciais, sucessivas. Então você não tem como fazer, atropelar aí as etapas e misturá-las. Então elas têm que seguir no modo sequencial, empenho, liquidação e pagamento, certo? Bom, então, começando aqui pelo artigo 60, a Lei 4320, né, de 64, ela diz o seguinte: é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. No artigo 62, é dito o seguinte: o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Então, esses dois artigos trazem o que eu já tinha lhe dito logo no começo do vídeo, né? Existe uma sequência e você não tem como atropelá-la. Então, é bom que isso fique claro para vocês. Eu estou exemplificando com base no que a Lei 4320 diz para a gente, certo? Bom, eu vou trazer primeiro o conceito de empenho, né? Então, o conceito de empenho está lá no artigo 58 da Lei 4320. O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. E aí você vai ficar na dúvida, né? Você vai me perguntar: Pedro, o que danado é isso, esse implemento ou não de condição? É o seguinte: o empenho é um ato de uma autoridade competente. Então, geralmente vai existir uma autoridade que ela vai ser o ordenador de despesa dentro do órgão. Depois a gente vai entrar no conceito de ordenador de despesa. E essa autoridade competente, ela vai ter a competência, né, de poder autorizar as despesas dentro do órgão. Então, vai vir ali um quantitativo, né, para o gasto, para a despesa a ser realizada pelo órgão. Então, o que a gente chama de dotação orçamentária. Então, vamos dizer, por exemplo, no órgão lá que você quer licitar, o que você está trabalhando, existe R$ 1 milhão para ser gasto com material de expediente por ano. Então ali vem uma dotação orçamentária específica relacionada àquele grupo de material. Então você só vai poder gastar R$ 1 milhão, é um crédito que você tem, digamos assim, e aí você vai poder ir abatendo aos poucos aquele crédito. Então o empenho nada mais é do que, depois que você fizer a licitação, você vai poder, digamos, fazer um empenho de R$ 50 mil para um fornecedor fornecer lápis, por exemplo. Para dar um exemplo aqui
bem simples, né? Então você vai, quando você faz aquele empenho de 50 mil, você está fazendo uma reserva, né? É uma garantia. Você está dizendo para o fornecedor que você separou uma parte daqueles 1 milhão inicialmente consignados na lei orçamentária anual, né? Estimados pelos órgãos do legislativo, né? No caso, depende de cada ente, pode ser a Câmara Municipal, em caso de prefeitura, pode ser a Assembleia Legislativa em caso de Estado e, no caso da União, né, o Congresso Nacional. Então, veio consignado ali aquele valor de 1 milhão para gastos, para despesas a serem realizadas com material de expediente, e aí depois que você fez a licitação, já tem o fornecedor escolhido, você faz um empenho da despesa de, digamos, 50 mil para a compra de lápis ali para sua repartição. Então aqueles 50 mil, eles estão aprovisionados ali, eles estão separados para ser feito um pagamento futuro para a empresa que ganhou a licitação. Então vamos lá, a empresa ABC, com o CNPJ tal, ela foi a adjudicatária daquele pregão, né? Ela está participando de uma ata de registro de preço, digamos. Então você faz um empenho de 50 mil e ali aqueles 50 mil ficam separados para o pagamento futuro dela, para um possível pagamento, né? Ela só vai receber realmente o valor se ela implementar a condição, né? Qual seria a condição? Ela vai ter que seguir o que está recomendado lá na ata de registro de preço, né? Então ela vai ter que seguir a ata, se ela seguir a ata, ela vai receber o seu pronto pagamento. Mas o empenho é isso, é uma separação do valor que já foi feito, da dotação orçamentária, para o pagamento de um fornecedor. E isso serve tanto para material, para serviço, para qualquer tipo de prestação, né, que for realizada para a administração pública. Tá? Então, isso é o empenho, ok? É interessante frisar aqui o artigo 59 da Lei 4320, que ela traz o seguinte, o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Então, voltando ao assunto o exemplo que eu dei, se está ali consignada na Lei Orçamentária Anual R$ 1 milhão para a compra de material expediente, para aquele órgão específico, né, para, sei lá, uma prefeitura, uma autarquia, você só vai poder empenhar até aquele 1 milhão dentro daquela rubrica específica. Então, o empenho não poderá exceder aquele limite, certo? Então, se vem ali 1 milhão consignado, digamos, para material expediente, pode ser material laboratorial, material odontológico, compra de algum tipo de material permanente, toda sorte de materiais, vão existir sempre consignações ali específicas por material. E aí você só vai poder gastar naquele limite. Então é um crédito orçamentário. E é isso que traz o artigo 59, certo? Importante também destacar o seguinte. No artigo 60 da mesma lei, 4320, é dito o seguinte. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Então, é vedada, ele é categórico aqui, né? E no seu parágrafo 1º ele diz o seguinte: em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de nota de empenho. Então, perceba que será dispensada a emissão da nota, mas o empenho ele nunca será dispensado. Então, sempre que a administração pública precisar fazer alguma despesa, ela vai ter que fazer o empenho, independente de qualquer coisa. Então, se por exemplo ela for fazer um empenho de suprimento de fundos, ela vai ter que fazer um empenho. Então, será consignado um empenho para uma pessoa específica que vai tomar conta do suprimento, mas vai ser feito um empenho. Então, suprimento de fundos é um conceito, uma possibilidade também de uso do recurso público, né? E vai ter um rito próprio de processamento de despesa. Se você quiser saber mais sobre suprimento de fundos, é uma coisa interessante e vale tanto para licitante como para servidor público. Deixa nos comentários aqui que eu posso fazer um vídeo específico sobre suprimento de fundos, tá? Então, voltando ao assunto do empenho, o empenho nunca será dispensado, pode ser dispensada a emissão da nota de empenho, ok? Bom, aí você deve me perguntar, Pedro, mas o que danado é essa nota de empenho? Bom, a nota de empenho é um documento que formaliza o empenho. É um documento emitido e impresso no CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal,
E nela vai constar o quê? O nome do credor, a especificação do credor, a importância da despesa, né, a quantia, o valor da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Tá? Então, é isso que vai trazer, que vai ser colocado lá na nota de empenho, certo? Então, ela é feita através do famoso CIAF, você já deve ter ouvido falar desse sistema, né? Então, pessoal, eu vou trazer um conceito aqui que é interessante, saindo um pouco dessa questão dos estágios da despesa, mas que tem a ver também, que é o conceito do que é o ordenador de despesa, certo? Bom, para classificar o ordenador de despesa, conceituar, existe o decreto-lei número 200, né, lá de 67, de 1967, que ele diz o seguinte: ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. Eu acho que aqui ele está citando também o suprimento de fundos, certo? Bom, ainda no contexto do empenho, eu vou trazer aqui a classificação dos 3 tipos de empenho. O empenho é interessante, ele é a parte mais robusta assim, dos estágios da despesa e ele tem uma tipologia, né? Então existem 3 tipos de empenho e basicamente cada um serve para uma coisa, para um tipo de contratação, e eles são mais usados em determinadas situações. Então existem 3 tipos, né? Existe o empenho ordinário, tá? Que tem essa denominação, é como se fosse o empenho comum, o mais comum, né? Ser usado, ordinário é nada mais do que comum. Existe o empenho por estimativa, tá? E existe o empenho global. E aí eu vou dar exemplos de cada um deles para vocês entenderem melhor. Vou trazer aqui rapidamente. A gente pode fazer um vídeo também, trazendo mais exemplos e sendo mais específico com relação a cada tipo de empenho. Se você quiser, deixa aí nos comentários que depois eu produzo um vídeo mais elaborado com relação a esse assunto, tá? Ok, conceituando aqui o empenho ordinário, é o tipo de empenho utilizado para despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deve ocorrer de uma só vez. Então, a administração pública comprou ali um material, um equipamento, e ela quer que seja fornecido, vai ser fornecido pronta entrega de uma vez, ou em várias entregas parceladas, mas que você possa emitir vários empenhos diferentes, porque existem ordenadores de despesa diferentes. Então você vai se utilizar do empenho ordinário. Então você precisa comprar ali um equipamento, digamos uma bomba a vácuo. Então você vai fazer o empenho ali do valor que foi homologado na licitação, né? Então vamos dizer que você homologou aquele valor ali, uma bomba a vácuo, por R$ 3.500. Então você faz o empenho de R$ 3.500 e faz o empenho ordinário, né? Que é o empenho mais comum a ser utilizado nesse caso específico. Então você se utilizaria aí realmente do empenho ordinário, tá? Bom, existe também o empenho estimativo, certo? O empenho estimativo é utilizado para despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviço de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes, entre outros. Então você vai usar ali o empenho estimativo para esses tipos de contratação, quando você não tem ideia certamente de quanto é que vai ficar aquela prestação, né? Então o fornecimento de água ele vai variar um pouco mês a mês, de energia elétrica igualmente, e também de combustíveis, de gás, lubrificantes e outras, geralmente são commodities, né? São commodities que são fornecidas à administração pública, e aí você não tem como determinar previamente, e aí você vai se utilizar do empenho estimativo. Ele é ajustado ali no momento da liquidação. Já eu explico o que é liquidação. E é isso, esse é o empenho estimativo, certo? E terceiro e último, existe o empenho global, né? É o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como por exemplo o compromisso decorrente de aluguéis. Então você vai usar geralmente o empenho global para contratos. Você vai usar ali para contratos de manutenção de equipamentos, contrato de manutenção de locais. Você vai usar para coisas que você sabe que você vai ter ter que ter um ajuste mensal ali, uma despesa mensal. E aí você vai poder se utilizar do empenho global. Tá? Então esses são os 3 tipos de empenho. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais exemplos,
deixa um comentário aí que a gente vai explorar melhor esse assunto, tá certo? Bom, então a gente vai agora passar para o segundo estágio da despesa pública, né? Segunda etapa, que é a liquidação. Etapa interessante, né? Voltando, revisando lá o que eu disse no começo, a gente só pode fazer a liquidação com base em um empenho anterior, né? Então tem que ter um empenho para a gente poder liquidá-lo. Então a liquidação é a segunda etapa. Dando uma olhadinha lá na Lei 4320 de 64, a gente vai ler aqui o artigo 63, que é o que traz o conceito de liquidação. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Então, é nesse momento da liquidação que a administração pública ela vai fazer a análise do cumprimento da obrigação pelo fornecedor. Então, vamos dizer que você fez a compra ali de 20 computadores e esses computadores teriam que trazer todos eles aquele pacote lá do Windows e do Microsoft Office. E você, quando você contratou, né, fez a licitação, isso tudo estava incluso no pacote. Então, você faz o empenho, manda para a empresa vencedora da licitação, ela vai fazer a entrega, você vai receber aquele material, vai ter ali o recebimento provisório, você vai guardar o material em algum galpão ou algo do tipo, e vai haver uma comissão, né, que foi designada ali no termo de referência, no edital, para que haja essa conferência desse material. Então, esses dados que eu estou lhe dando é o que acontece na prática, né, já com base na minha experiência de administração pública. Então, aquela comissão ela vai conferir aquele material. E ela vai conferir, por exemplo, se você comprou 20 computadores e só 10 vieram completos com o Windows e o Office, você não vai poder pagar pelos 20, tá? Porque a empresa ela só cumpriu a completude ali do que ela deveria prestar com 10 computadores. Então, na nota ali, vai ter que haver digamos assim, uma liquidação parcial, né? Daqueles 10 computadores, e 10 vão ficar pendentes de implemento de condição que a gente disse. Então, essa conferência é sempre importante. E aí a equipe manda a nota fiscal com essa pendência lá para o setor de pagamento, e o setor de pagamento só vai cumprir o pagamento do que foi realmente entregue para a administração pública do modo que foi inicialmente acordado, certo? Então, a liquidação é um momento que a administração pública vai conferir quantidade, vai conferir a qualidade do serviço prestado, do bem que foi entregue, se ele foi entregue de acordo com o edital. É nesse momento que vai haver a liquidação da despesa. Então, a liquidação da despesa é justamente isso. É a verificação do direito adquirido pelo credor. Então, você vai analisar os documentos que ele mandar, geralmente notas fiscais, né? E vai ver se ele realmente cumpriu o que tinha sido acordado com base lá na ata de registro de preço ou no contrato, certo? Bom, continuando a lida aqui sobre liquidação na Lei 4320, no parágrafo 2º do artigo 63, é dito o seguinte: a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base 1. O contrato, ajuste ou acordo respectivo. 2. A nota de empenho. E 3. Os comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Tá? Essa verificação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar, então você vai pagar exatamente aquilo que foi fornecido, que foi prestado, e a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Então aí você vê que a administração está querendo pagar, e para ela poder pagar, digamos assim, tudo certinho, ela vai ter que fazer essa conferência, e ela só vai poder pagar, e só vai pagar mesmo aquilo que efetivamente foi prestado ou fornecido. Então, isso é a liquidação. Eu tentei trazer aqui tanto a questão conceitual, né, apresentada na lei, como a questão do cotidiano laboral nos órgãos. Então, a questão da conferência, enfim. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Bom, e por fim a gente chega no terceiro estágio da despesa, que é o pagamento, né? O estágio tão sonhado aí pelos licitantes, né? O pagamento, o recebimento do numerário, do crédito na conta, né? Realmente o saldo,
provisionamento do valor, do dinheiro, da pecúnia ali na conta é quando realmente o fornecedor fica feliz e recebe ali a sua contraprestação, né, do serviço ou do bem fornecido, certo? Então o pagamento consiste na entrega do numerário ao credor por meio de cheque nominativo, ordens de pagamento ou crédito em conta. Isso só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa, certo? Então é isso, pessoal. Depois da liquidação, a administração pública vai fazer o pagamento. A liquidação foi feita, o ajuste foi feito, a liquidação é um ajuste, nada mais é do que um ajuste, na verdade, né? Uma verificação. E depois que é feita essa verificação, é enviada a nota fiscal para o setor de pagamento, o setor vai fazer a liquidação e depois vai efetuar o pagamento, emitindo as ordens bancárias, né? E creditando ali o numerário na conta do fornecedor, a conta que o fornecedor indicou ali, lá no momento da assinatura da ata ou da assinatura do contrato, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei ser o mais detalhista possível em termos de estágio da despesa, né? Tentar ser o mais específico para vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Acredito que seja um conteúdo que serve tanto para licitantes como para o pessoal da administração pública que está começando agora, ou no mundo das licitações, ou quer entender mais desse tipo de assunto. E fico à disposição para dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato aí. Tem o meu perfil no Instagram, de mesmo nome, Amigo Licitante. Você pode também me seguir lá naquela rede social. E fico à disposição. Espero que tenham gostado do conteúdo. Valeu, muito obrigado e até mais.